Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. A polícia investiga a troca de corpos de pacientes que morreram no hospital público de Recife. Há 6 dias, Dona Sebastiana perdeu o companheiro, Hamilton Gomes da Hora, de 67 anos, que morreu no Hospital Público Getúlio Vargas, no Recife. O enterro seria na última terça-feira, mas a família descobriu que o corpo que estava no necrotério da unidade de saúde era de outra pessoa. Quando eu fui na terça-feira com a funerária e o caixão, quem estava lá era outro senhor no lugar dele. O que a senhora sentiu quando a senhora viu essa cena? Fiquei trema, fiquei doidinha ali dentro. A família inteira está angustiada porque até agora não se tem notícias sobre onde está o corpo de Hamilton Gomes. A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que está apurando os fatos que resultaram na troca de corpos dos 2 pacientes atendidos no Getúlio Vargas. Daina, enteada de Hamilton, acredita que ele tenha sido sepultado em Sanharó, que fica a 200 quilômetros do Recife. É onde vivia outra pessoa que morreu no mesmo dia que o idoso. O senhor que estava lá, da cor branca, Hamilton é moreno, com idade 66 e com um membro inferior amputado. A gente de fato não sabe se realmente é ele que está enterrado em Sanharó. A gente não sabe. A família contratou um advogado que está tentando uma autorização judicial para exumar o corpo. Acreditamos que a Procuradoria do Estado irá emitir um pedido ao juiz para que a exumação do corpo possa ser feita. A gente quer que a nossa mãe viva o luto dela, né? Porque estão tirando isso dela. Ela está sofrendo muito com isso. O temor de uma recessão mundial é o tema da rodada de opinião. O mundo vai enfrentar tempos mais bicudos. É o que sinaliza a queda do PIB americano. Segundo me disse o economista-chefe de um grande banco, o ciclo mudou. O mundo desacelerou em 2019 e 2020 com a pandemia, ganhou tração em 2021 e agora entra em novo declínio. Os motivos principais são inflação espremendo renda e consumo, queda das bolsas com a consequente destruição de riqueza, guerra na Europa e confinamentos na China. O remédio para a inflação é amargo, alta dos juros em todo o planeta. Ou seja, além dos problemas que já temos, os mercados de crédito e imobiliário vão esfriar. Dificilmente algum país passará incólume. Embora o FMI tenha melhorado a projeção de crescimento do Brasil para 1,7% neste ano, ainda estamos abaixo da média latino-americana e mundial. E em 2023, o cenário é de menos inflação, mas também menos crescimento, aqui e no mundo. Um dia, a conta sempre chega, até para um gigante como os Estados Unidos. É o preço das medidas que sufocaram a economia durante a pandemia e agora também dos efeitos de uma guerra sem fim na Europa. Mas e o Brasil? Está cada dia mais difícil a tarefa de quem torce contra o Brasil. Mesmo com toda a campanha da esquerda espalhada em diversas áreas, o país segue crescendo. É o resultado da política econômica acertada do governo Bolsonaro. Não adianta brigar com os números oficiais por paixão política. E o cenário para o segundo semestre é melhor para nós. Os preços estão caindo, a gasolina caiu de novo, gás de cozinha, a conta de luz, do telefone, os empregos estão de volta. É o Brasil que despiora a cada dia, apesar dos pessimistas em campanha. A Argentina anunciou Sérgio Massa, até então presidente da Câmara dos Deputados, como o novo ministro da Economia, Produção e Agricultura. Ele substitui Silvina Bataquis, que renunciou ao cargo hoje à tarde. O presidente Alberto Fernandes afirmou em nota que o governo vai passar por uma reestruturação. Pois é, e hoje foi mais um dia de muitos protestos em Buenos Aires por causa da grave crise econômica no país. A Praça de Maio ficou lotada. A manifestação pedia emprego, melhores salários e aumento da aposentadoria. A inflação acumulada do país chegou a 36,2% no primeiro semestre deste ano. A instabilidade no mercado financeiro aumentou com a renúncia do ministro da Economia, Martim Guzmán, no começo do mês.
Uma operação da Polícia Federal investiga fraudes que chegam a 230 milhões de reais. 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 5 cidades dos estados de São Paulo e de Goiás. Entre os alvos estão 8 pessoas e 4 empresas, uma delas do setor farmacêutico. A investigação apura operações ilegais de câmbio e evasão de divisas. O vídeo de um homem sendo espancado num vagão do metrô do Rio de Janeiro viralizou nesta semana. Ele teve traumatismo craniano e uma lesão no olho. As imagens mostram o agressor sentado com uma mulher. Paulo Vitor Araújo, que é sushiman, voltava do trabalho. Ele entra no vagão e se senta de frente para o casal. Pouco mais de 1 minuto depois, o homem de colete vermelho se levanta, pega as 2 bolsas e bate com uma delas no rosto da vítima, que estava distraída com o celular. Paulo tenta se defender. Um passageiro usando camisa vermelha e a mulher que está com o agressor tentam ajudar. Mas a briga continua por 32 segundos. O sushiman cai no chão várias vezes e recebe socos e pontapés. O agressor sai do vagão e a câmera do uniforme de um dos seguranças da estação Antero de Quental, no Leblon, grava a abordagem. Boa noite, amigo. Eu posso falar contigo? Não encosta em mim. Peraí, eu só estou perguntando o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa no trem? Não. Aparentando estar alterado, ele vai embora. Aguarda aí, por favor, amigão. Aguarda aí. A vítima é levada para uma sala na estação com o rosto ensanguentado e diz que nunca viu o agressor. Eu não sei nem quem é o cara. As agressões aconteceram há mais de 1 mês, mas só agora Paulo Vitor se recuperou e teve alta do hospital. Eu tive traumatismo craniano e afundamento do assoalho do olho esquerdo. Isso aqui afundou. Hoje eu estou com placas de titânio no rosto pro resto da vida, que sinceramente ainda estou me acostumando. Então isso impactou logo diretamente na minha vida. E fora o meu trabalho, que eu fiquei 30 dias afastado do meu trabalho. O caso foi registrado na polícia e está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. O agressor ainda não foi identificado. A suspeita é de xenofobia regional, que é o preconceito com pessoas nascidas em outras regiões do país. Paulo Vitor é nordestino e mora em Niterói, na região metropolitana do Rio. A polícia acredita que o agressor já tenha feito outras vítimas e pede ajuda para identificá-lo. O que aconteceu ali foi uma tentativa de homicídio, não foi apenas uma lesão corporal, não. Nós estamos precisando identificar não só o homem, como a mulher que estava com ele. No quadro Casos de Polícia de hoje, a gente vai relembrar um crime assustador cometido em 2012 em Garanhuns, no agreste de Pernambuco. Pois é, 3 pessoas foram presas na época por matar e comer a carne das vítimas. Elas ainda vendiam salgadinhos recheados ali com carne humana. A reportagem é de Caroline Fernandes. Morte e canibalismo. Tudo em nome do cartel. Uma seita macabra liderada por Jorge Negromonte e que tinha como seguidoras apenas Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva. Foi em uma cidade tranquila do agreste de Pernambuco, a 230 quilômetros do Recife, que há 10 anos veio à tona o caso conhecido como Canibais de Garanhuns. Os assassinatos brutais foram descobertos a partir do desaparecimento de Gisele Helena da Silva, de 30 anos, em fevereiro de 2012. Os canibais foram vistos em imagens da câmera de segurança de uma loja, usando o cartão de crédito da vítima. A partir daí, passaram a ser monitorados pela polícia. No mês seguinte, mais uma mulher sumiu. Alessandra Falcão da Silva, de 20 anos. A avó dela conta que dias antes, a jovem chegou em casa feliz, dizendo que havia encontrado um emprego com carteira assinada e salário de R$ 1.500. Na verdade, Alessandra estava sendo atraída para a morte. Amanhã fique com o menino que eu vou ouvir o japo, só vou acertar o emprego, amanhã eu vou trabalhar. Oxi. Foi não, minha filha. Chegou lá, foi logo para a forca, né? Em abril do mesmo ano, a polícia cumpriu um mandado de busca na casa dos canibais. O trio foi preso e confessou os crimes. No decorrer das investigações, um detalhe sórdido. Eles se alimentavam da carne das vítimas.
diziam que estavam realizando um ritual de purificação. Ainda recheavam empadas e coxinhas com carne humana e vendiam na cidade. Nós elaboramos uma personalidade de todos três, com muita perversidade, principalmente do Jorge, uma pessoa extremamente perversa, uma pessoa fria, uma pessoa de uma malvadez extrema. Alessandra Falcão e Gisele Helena não foram as únicas vítimas. Bem antes, em abril de 2008, a adolescente Jéssica Camila da Silva Pereira, de 17 anos, foi assassinada por eles. A jovem tinha uma filha de 1 ano na época. A criança passou a ser criada pelo trio. Desde a prisão dos canibais, a menina, hoje com 15 anos, está sob os cuidados de uma avó. Jorge, o mentor intelectual da seita, contou com detalhes o assassinato de Jéssica em um livro registrado em cartório, Revelações de um Esquizofrênico. A adolescente é descrita como a adolescente do mal. Na juventude, Jorge e Isabel já demonstravam inclinações para a barbárie. A polícia apreendeu um filme caseiro, gravado nos anos 90 pelo casal. Eles encenam a prática de assassinato e canibalismo, um prenúncio do que viria a ser um dos casos mais chocantes da história de Pernambuco. O crime de Garanhuns foi um dos mais macabros da história brasileira, mas ele tem ainda um requisito a mais. Além da violência, duplo homicídio, seita e canibalismo, os criminosos ainda subtraíram um cartão de crédito de uma das vítimas para fazer compras, ou seja, o fator financeiro também existiu. O júri popular aconteceu em 2018. Jorge e Bruna Cristina foram condenados a 71 anos de prisão e Isabel a 68. Os criminosos continuam presos em regime fechado. Os canibais moravam aqui nesta casa, que fica na Rua das Emboabas, no bairro pobre de Garanhuns. Jorge, Isabel e Bruna formavam um triângulo amoroso e juntos planejavam os assassinatos, os quais chamavam de missões. Pouco depois da descoberta dos crimes, seu Dorgival comprou a casa dos canibais, onde morou por quase 7 anos. Antes, resolveu fazer uma reforma. Ele conta que as telhas ainda estavam sujas de sangue. Eu peguei aqui, quando eu olhei, minha mão estava preta, aquele sangue preto. Eu digo, meu Deus. Dona Rosilda, mulher de Dorgival, diz que não teve medo de morar no lugar onde maldades aconteceram. Nós passamos aqui mais de 7 anos, eu e meu esposo, minha filha, e nós ficamos aqui. Sempre o povo dizia, vocês têm coragem muito. Aí disse, nós temos fé. A lembrança do crime que chocou o Brasil está cada vez mais distante para os atuais moradores. Dona Maria Nazaré vive aqui com um companheiro, 2 filhos e um neto de 11 anos. No lugar onde antes havia corpos mutilados, hoje crescem fruteiras e hortaliças. Graças a Deus eu pagava aluguel e agora estou morando nessa casa, estou bem satisfeita. Tenho medo de jeito nenhum. Imagens de uma agressão contra a dona de uma clínica de estética no Rio de Janeiro foram divulgadas hoje. A vítima foi surpreendida pelo ex-namorado no trabalho. Repórter Tony Vendramini acompanha esse caso e tem as informações pra gente. Olá, boa noite, Tony. Boa noite, Érica. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a agressão aconteceu no salão de estética da Isabelle Maciel, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela levava uma criança ao banheiro quando foi surpreendida pelo ex-companheiro, que estava escondido atrás da porta. O Abraão Felipe primeiro tentou enforcar a Isabelle. Depois ela acertou uma rasteira e diversos chutes na mulher enquanto ela estava caída. O agressor então pegou um tênis que havia saído do pé e foi atrás da moça. A Isabelle e o Abraão tiveram um relacionamento de 7 anos. Eles têm uma filha de 5 anos de idade. Depois de mais esse caso, diversas secretarias de Estado se reuniram hoje para discutir medidas de tolerância zero à violência contra mulheres no Rio de Janeiro. Entre as novidades que serão implementadas está a criação de um aplicativo da PM em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária. Como é que vai funcionar esse aplicativo? É o aplicativo do 190 com a possibilidade de acionar o botão de pânico. Isso, segundo a polícia, vai agilizar os atendimentos. A Polícia Civil também vai
vai criar núcleos especiais de feminicídio nas delegacias de homicídios do Estado. E a polícia também reforçou a importância de apresentar as denúncias, de denunciar os casos de agressão. E apresentou também um número importante que mostra como é preciso denunciar. No Estado, nesse primeiro semestre, foram 55 feminicídios e em apenas 18% dos casos havia registro de ocorrência contra o agressor. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony, pelas informações. 337 brasileiros foram resgatados de situações análogas à escravidão só no mês passado. O resultado faz parte da Operação Resgate, uma parceria do Ministério Público do Trabalho com as polícias Federal e Rodoviária Federal. Em São Sebastião, a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília, 2 homens foram resgatados. Eles estavam há 2 meses sem receber o pagamento e trabalhavam cerca de 10 horas por dia, sem descanso. À noite, dormiam no curral da fazenda. Quando nós chegamos aqui, tinha uma lona, que é uma lona bem grandona, que tinha 2 rapazes que estavam trabalhando aqui. Ele botou a lona por cima e eles dormiam aqui no chão. Os dados foram apresentados na Procuradoria-Geral da República. Segundo o levantamento, o maior número de resgates foi em Goiás e Minas Gerais. A maioria das vítimas foi encontrada em áreas rurais. 304 pessoas receberam propostas de emprego para trabalhar em fazendas e foram exploradas pelos empregadores. No meio rural, destacaram-se as atividades de colheita de palha para a produção de cigarros, de café, e também de desmatamento para abertura de pasto bovino, como as que tiveram mais resgates nessa operação. Em Montes Claros de Goiás, a cerca de 267 quilômetros de Goiânia, 8 homens foram resgatados. Eles foram chamados pelo dono da fazenda para cuidar do plantio de milho. Naturais de Rio Verde, eles não tinham como voltar para casa porque não recebiam salário e dormiam neste alojamento improvisado. O local não tinha nem banheiro. Vocês tomam banho aonde? Tomam banho ali na represa, lá naquele lugar. Tá o local onde eles tomam banho. Em Cristalina, na região do entorno de Brasília, 23 pessoas foram encontradas trabalhando nesta carvoaria. A jornada de trabalho chegava a 12 horas por dia e o salário estava atrasado. Ninguém tinha registro em carteira. Elas dormiam num local insalubre. As vítimas são de estados do Nordeste e também não tinham condições de voltar para casa. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, os empregadores foram notificados e tiveram que pagar os salários atrasados e indenizações por danos morais. Ao todo, cerca de 8 milhões de reais devem ser pagos às vítimas. A viagem de volta para casa de cada trabalhador também foi custeada pelos patrões. Os procuradores reconhecem, no entanto, que há uma dificuldade para punir os empregadores. As vítimas muitas vezes não têm um endereço fixo. Então, muitas vezes, após o resgate, elas não são encontradas para serem ouvidas numa investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Isso muitas vezes dificulta que esse caso seja levado à justiça numa ação penal. O Ministério Público do Trabalho tem um canal de denúncias para esse tipo de crime. É o www.ip.cite.trabalho.gov.br. Esta especialista em direito do trabalho afirma que a denúncia é o melhor método de combate ao trabalho análogo à escravidão. Esse tipo de prática, ele não está longe do nosso cotidiano. Ele pode ser uma empregada doméstica da sua vizinha, que não tem acesso às dependências da casa, que não pode sair da residência ou que tem o seu salário retido. São pessoas que podem estar à nossa volta. O que a gente tem que fazer quando a gente se depara com uma situação dessa? Fazer uma denúncia. Olha, a Rede TV vai exibir nesse domingo uma edição especial do Documento Verdade. O programa vai mostrar o que pode estar por trás do interesse das ONGs pela Amazônia e o que a região também tem a oferecer para o Brasil e para o resto do mundo. O mundo está de olho na Amazônia, a maior floresta tropical do mundo e que possui 20% de toda a água doce do planeta. Uma imensa biodiversidade. Uma riqueza natural que atrai os olhares do mundo inteiro. Potências que não têm mais reservas florestais, não têm mais biodiversidade, não têm mais minérios, não tem mais área para a agricultura. E um país que tem tudo isso, que é o Brasil. Então o Brasil precisa proteger os interesses da humanidade e proteger a natureza. E proteger os interesses econômicos, nacionais,
para os brasileiros, porque aquilo é patrimônio do Brasil, dos amazônidas que estão lá, dos índios, dos ribeirinhos. Uma fronteira de desenvolvimento do Brasil é a Amazônia. Na Amazônia, há ONGs que se prestam a lavagem de dinheiro nas regiões de fronteira, se prestam ao crime organizado, à biopirataria, fazem até o contrabando de pessoas e o tráfico de drogas. Documento Verdade, edição especial, então, será exibido no próximo domingo, à 00h10. Ministros da Defesa do Brasil e de outros 20 países assinaram a Declaração de Brasília. O documento reúne as conclusões da 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas, realizada nesta semana em Brasília. Trata de temas como princípios democráticos, promoção da paz, preservação do meio ambiente e fluxos migratórios. Nas últimas semanas, o país tem registrado uma onda de assaltos a postos de combustíveis. Quase sempre são ações violentas. Uma delas terminou com a morte de um frentista em São Paulo. Na última segunda-feira, na zona leste da cidade, o frentista Paulo Roberto Batista dos Santos, de 30 anos, lutou com um ladrão. Foi baleado e morreu no hospital. Veja esse outro caso. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os ladrões chegam de moto. O frentista se aproxima e é surpreendido pelo garupa, que pede o dinheiro. O funcionário entrega e, ao enfiar a mão no outro bolso, o assaltante dá uma coronhada no rapaz. Com o impacto, a arma dispara e a vítima é atingida de raspão. Posto de gasolina não tem muro, é quase sempre na esquina. É muito fácil entrar e sair desses estabelecimentos. E essa facilidade acaba favorecendo a ação dos criminosos. Então a gente orienta para o cara não reagir de forma alguma. Primeiro, a empresa, qualquer valor que levar, a empresa tem seguro. E se não tiver o seguro, o bem maior é a vida. Os assaltos em geral cresceram no estado de São Paulo. De janeiro a junho deste ano, foram quase 120 mil roubos, 9,5% mais que no mesmo período de 2021. Já na capital, foram cerca de 69 mil registros, aumento de 12%. Em Cafelândia, no interior de São Paulo, outro flagrante. 3 homens chegam de carro. Os funcionários são rendidos e levados para o escritório. R$ 1.300 do caixa foram roubados. Em Araraquara, também no interior de São Paulo, a dupla chega de moto. Um dos suspeitos entra e exige que o responsável entregue todo o dinheiro. Marcelo é dono de um posto em Osasco, da Grande São Paulo. Recentemente, o comércio foi alvo dos criminosos. As imagens mostram os bandidos levando até moedas do caixa. Depois do assalto, ele se viu obrigado a reforçar a segurança. São assaltos rápidos, né? Assaltos, às vezes, com emprego de força e, infelizmente, não temos muito o que fazer, né? Fizemos bastante investimento na segurança privada, na área de câmeras, monitoramento, mas mesmo assim, infelizmente, estamos vulneráveis a esse tipo de assalto. Além das medidas adotadas pelo Marcelo, o especialista em segurança Jorge Lordello dá mais uma dica que pode evitar a ação dos criminosos. Uma das medidas que muitos postos já tomam é colocar uma boca de lobo, um cofre, aonde o frentista é obrigado pela gerência do posto a colocar o dinheiro. Ou seja, o frentista fica com pouco dinheiro para dar como troco, mas no seu grande volume é colocado nesses cofres. E aí, o criminoso, quando vê o cofre, ele percebe que ele não vai conseguir levar uma quantidade de dinheiro maior. O outro detalhe é a colocação de muitas câmeras de segurança que pode, em alguns casos, inibir alguns criminosos. E daqui a pouco, a Semana de Vela de Ilhabela. As mulheres são destaque nas regatas no litoral paulista. A gente volta já. A Petrobras anunciou uma nova redução no valor da gasolina. A partir de amanhã, o preço do produto na refinaria vai ficar mais barato. Para quem depende do carro e roda bastante todos os dias,
alguns centavos a menos na bomba fazem a diferença. Para mim tem sido ótimo, porque eu sinto a diferença no combustível e eu abasteço toda semana que eu trabalho na rua. Então, para mim, maravilhoso. Eu acho que deveria reduzir mais ainda se pudesse. A nova redução no preço da gasolina, anunciada hoje pela Petrobras, deve diminuir o valor do litro em 15 centavos para as distribuidoras. Segundo a estatal, a parcela da empresa no preço ao consumidor passará de R$ 2,81 para R$ 2,70 a cada litro vendido na bomba. O repasse aos motoristas vai depender dos postos. No começo do ano, o preço da gasolina nas refinarias era de R$ 3,25. Em 18 de junho, chegou a custar R$ 4,06. Com duas reduções nas últimas semanas, vai passar para R$ 3,71. Essa é a segunda queda consecutiva no preço da gasolina anunciada pela Petrobras neste ano. Com isso, o valor do litro do combustível vai ficar em média 9% menor para os motoristas. Eu treino numa extremidade da Zona Paulistana e depois vou para o extremo da Raposo. Então eu percorro mais de 40 km por dia. A diferença para mim foi muito, papo de quase R$ 400 no mês de diferença. No mês passado, a lei sancionada pelo governo federal, limitando a cobrança de ICMS sobre os combustíveis nos estados, também surtiu efeito. Para o próximo mês, a expectativa dos economistas é que essas quedas nos preços ajudem a controlar a inflação. Já há algum tempo a gasolina vinha não refletindo, por exemplo, a queda do preço do petróleo internacional. Houve um alívio na questão, por exemplo, da guerra com a Ucrânia, um alívio em termos de energia internacional e ainda não havia sido repassado. O repasse aconteceu agora, ainda existe uma defasagem em relação ao preço internacional, mas nesse momento, aparentemente, há um fluxo mais positivo no sentido de se buscar uma solução para os preços dos combustíveis. A Petrobras também anunciou uma redução nos preços do querosene e da gasolina de aviação. A partir de segunda-feira, os combustíveis terão cortes de, respectivamente, 2,6% e 5,7%. De acordo com a estatal, os reajustes são mensais e negociados de forma contratual com distribuidoras dos produtos. As contas do governo federal tiveram um superávit primário recorde no mês passado. Dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional mostram que a arrecadação superou as despesas em quase 14 bilhões e meio de reais, maior valor para um mês de junho desde 2011. O resultado positivo foi puxado pela arrecadação, que também foi recorde, chegando a 181 bilhões de reais. O aumento foi provocado pela privatização da Eletrobras, dividendos das estatais e pelo parcelamento das dívidas judiciais de alto valor, os chamados precatórios. Com o resultado de junho, o governo fechou o primeiro semestre com um saldo positivo de mais de 53 bilhões e meio de reais. A pesquisa Modal Mais Futura, divulgada hoje, mostra o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula empatados tecnicamente em todos os cenários. Na pesquisa espontânea, em que nenhuma alternativa de nome é dada ao eleitor, o ex-presidente Lula, do PT, aparece com 37,6% das intenções de voto. E o presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 35,4%. Ambos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Ciro Gomes, do PDT, está em terceiro com 3,3%. Simone Tebet, do MDB, Pablo Marçal, do PROS, André Janones, do Avante e Felipe Dávila, do Novo, aparecem com menos de 1% das intenções de voto. Não souberam responder, não responderam e indecisos representaram 16%. Brancos e nulos, 6,3%. 0,2% votaria em outros candidatos. Já na pesquisa estimulada, em que o eleitor deve escolher o candidato em uma lista de nomes, o ex-presidente Lula tem 39,6%. Já Bolsonaro aparece em segundo, com 37,5% das intenções de voto. Neste cenário, os dois também aparecem tecnicamente empatados. Em terceiro lugar está Ciro Gomes, com 7,4%. Simone Tebet tem 1,9%, seguida de André Janones, com 1,5%. Os demais candidatos tiveram menos de 1% das intenções de voto.
Não souberam responder, não responderam e indecisos representaram 4,7%. Brancos e nulos, 6,1%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 21, 22 e 25 de julho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi realizado pela Futura Inteligência para o Banco Modal. O Brasil criou quase 280 mil vagas de trabalho com carteira assinada em junho. Foi o terceiro mês seguido de alta. O recorde do ano foi registrado em fevereiro, com quase 340 mil novos empregos. Destaque para os setores de serviço e comércio. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. A semana de vela de Ilhabela está entrando na reta final. A gente vai agora ao litoral paulista saber as novidades da competição com a Gabriela de França. Boa noite, Gabi. Boa noite, Érica Lacombe. Boa noite para você ligadinho aqui no Rede TV News. Isso mesmo, chegamos ao 4º dia de competições. E olha, gente, hoje foi mais um dia muito lindo aqui em Ilhabela. Clima agradável, ensolarado, mas com pouco vento. Por isso, a largada da regata aqui teve um atraso de cerca de 2 horas. Mas depois dessa pausa, os nossos velejadores saíram aí e desbravaram o mar aqui de Ilhabela, o canal de São Sebastião. E, gente, hoje tivemos um azarão. O barco Bravo, que é lá do Guarujá, ele surpreendeu os favoritos, né? E desbancou até mesmo embarcações com a presença aí de medalhistas olímpicos. Venceu uma das regatas na classe principal. Demais, né? E hoje o dia também foi dedicado às mulheres. A organização do evento prestou uma homenagem aí às nossas mulheres velejadoras. Entre elas, gente, acreditem, as primeiras mulheres a desbravar o mar a bordo de um barco à vela. Isso lá em 1984. Fizeram história aqui no Brasil, abriram um caminho para outras mulheres. Estão aqui, de lá para cá, aumenta a cada ano a presença feminina na vela, tanto que essa edição aqui da Semana Internacional de Vela teve um recorde de público, de participação aí delas, das mulheres. 2 embarcações têm a tripulação 100% feminina. E o repórter Fernando Fontana foi conferir de perto a força das nossas velejadoras. Confira. São maioria e ainda explicam as regras com riquezas de detalhes. O aprimoramento do conhecimento saiu daí, domínio das mulheres na vela nos Jogos Olímpicos. Martine Grael e Kaena Kunze subiram 2 vezes no topo do pódio. O ouro feminino acabou influenciando muita gente. Só para se ter uma ideia, a 49ª Semana de Vela é a que tem mais velejadoras. Ao todo, são 100. É a maior de todas as edições. Inclusive, existem 2 barcos só com tripulantes de mulheres. Um deles é o Danadão, da própria Martine Grael, uma ideia executada no improviso. A Gabriela, que teve trabalho maior, ela juntou, contatou todo mundo. A gente alugou uma casa aqui, mas aí para chegar todo mundo junto a gente não conseguiu, mas é isso. A gente faz o que dá com o que tem, enquanto não pode fazer melhor ainda. O barco também veio de forma inusitada. A gente conseguiu um barco emprestado e eu queria agradecer bastante, né, o dono para a gente poder correr aqui essa semana. Dificuldades não são obstáculos para elas. Azar dos marmanjos. Apesar das dificuldades, chegou para ganhar. Não, a gente, com certeza, ninguém veio aqui para passear. O outro barco, só com velejadoras, também carrega o mesmo sobrenome de peso. Eu tenho a honra de ter a mãe da Martine a bordo aqui com a gente, que é uma inspiração essa mulher, ela é maravilhosa. E o mesmo improviso também. Por que a ideia de uma tripulação só feminina? De onde surgiu essa ideia? Por quê? Porque eu chamei as minhas amigas para velejar comigo. Simples assim. Simples assim. Não importa a maneira de como o projeto foi construído, o importante é conseguir passar uma linda mensagem. Falar para todas as mulheres que sim, vocês podem velejar. O Rudá começou muito bem, mas... O leme travou enquanto a gente estava indo para Toque-Toque. A gente estava bem perto de terra já, estava na frente de um paredão de pedra quando a gente percebeu que o leme travou, quando ia dar o bordo. Na chegada, um abraço aliviado na família e um orgulho aparente. Orgulho, Agatha tem de sobra. É a única mulher da tripulação do barco Stanley. É maravilhoso.
Eu sou bem cuidada por todos. E não deixa nada a desejar para os mais experientes. A gente faz beira, a gente puxa balão, a gente sobe vela. Eu tô aí para ajudar os meninos que eles precisarem. Essa é a prova de que para elas não há limites para navegar nas ondas da vida. Rede TV News fica por aqui. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã.